Olá, bem-vindo ao canal Pensando Livre. E juntos vamos hoje falar de erraticidade. Eita palavrinha estranha, mas nos interessa de perto quando o assunto está sob a ótica do Espiritismo. Afinal de contas, o que é isso? E na doutrina espírita, o que significa erraticidade? Como mudamos esse vocábulo aqui no Brasil? E daí para adiante. Vamos a isso. Primeiro, vamos entender de onde vem a palavra. Ela é uma palavra que junta errático com i mais o dade. E isto cria um substantivo feminino. De acordo com os dicionários modernos, caráter daquilo que é errático, errante, que anda sem destino, a vaguear. Então, esse é o sentido do dicionário, a palavra errático. Agora, vamos começar a entender como a doutrina espírita considera esta palavra. E ele aparece, na realidade, em dois livros que, por fim, virá um só, que é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que depois vai se transformar em O Livro dos Médiuns. Forma um livrão só. E nesse não, o Kardec teve o cuidado de criar um vocabulário espírita. Por quê? Porque estava inventando palavras, neologismo, como, por exemplo, espiritismo. É um neologismo criado por ele para designar a doutrina dos espíritos. Essa filosofia maravilhosa que Allan Kardec codificou. Pois bem, e lá no Livro dos Médiuns e nas Instruções Práticas, um pouco antes, os organizadores, porque o Kardec nunca esteve sozinho de vez, mas os organizadores, ele, sua esposa e outros mais, dizem que pode ser definida a erraticidade assim. Vamos lá? É o estado em que se encontram os espíritos errantes, ou seja, estão vagueando no mundo espiritual. E não encarnados, ou seja, nós não estamos na erraticidade. Nós estamos com carne, logo encarnados. Durante um intervalo de suas existências corporais. Aí, inicialmente, pode ficar parecendo que, peraí, então o importante é a existência corporal e o intervalo é a erraticidade. Não, não é bem assim não. Depois, aí embaixo tem o texto em original, que por sinal não foi seguido pelos tradutores. Os tradutores deveriam ter dito exatamente o que eu acabei de dizer aí acima, porque é o que diz o texto francês da 51ª edição do Livro dos Médiuns. Ok? Olha, nosso corpo morreu. E agora? Nosso espírito, com o seu perispírito, que é da terra, se libertou do corpo e foi para onde? Errado. A pergunta não é onde foi, pois, filosoficamente, a doutrina espírita ensina que o desencarnado não vai, ele volta para a verdadeira vida. Então é o inverso do que nós acabamos de falar. A vida na erraticidade é que é o intervalo entre duas encarnações, ou seja, as encarnações aqui na Terra são coisas pequenas, curtas, passageiras, entendeu? E aí, esse desencarnado não vai para, mas sim entra em um estado, uma condição. É diferente. Nós não estamos falando mais em lugar,
Por quê? Porque o lugar é aqui mesmo. A diferença é que não é mais corpo material, e sim espírito com perispírito. Ele não implica uma condição moral inferior, pois todos os espíritos não atingiram ainda a perfeição e por isso são erráticos. Então, se um espírito atingiu a perfeição, um exemplo, Jesus de Nazaré, ele decide encarnar, ele fica na erraticidade? Certamente que não. Por quê? Porque não precisa ficar esperando para a próxima encarnação. Não há necessidade alguma. Lembra lá daqueles, da mitologia judaica, aquele ser que vinha recolher almas de bugs, aquela coisa? Pois é. Isso daí vem de longe, não nasce com o espiritismo o princípio de que a alma sobrevive ao corpo. E na doutrina espírita, onde é que está escrito, além do livro dos médiuns? Na introdução do livro dos Espíritos, o fundamental livro da doutrina filosófica do Espiritismo, diz lá com todas as letras, os não encarnados ou errantes não ocupam região determinada e circunscrita. Uma coisa é você ler um romance e se achar numa determinada casa, num determinado local. Outra coisa bem diferente é você fazer um estudo severo, triste de fazer, mas necessário dos livros dos Espíritos. E lá está dizendo que espírito não fica preso em caixinha. É isso aí em outras palavras. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Ou seja, eu estou aqui conversando com você aí, e junto comigo, e junto com você, está cheio de espíritos na erraticidade, nos acompanhando de alguma forma. Deixamos o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos. De onde saiu, entenderam agora a importância do mundo dos espíritos para passar por uma nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Ou seja, pode demorar esse tempo entre uma encarnação e outra encarnação. Há espíritos errantes felizes ou infelizes, tanto faz, conforme seu grau de progresso moral. Lógico, se você fez tudo certo, a tua chance de ser feliz é imensa. É nesse estado que o espírito reconhece suas existências anteriores. É aí que as faltas aparecem. É aí que ele vê o quanto ele está distante da perfeição. E é nessa condição da erraticidade que ele escolhe novas provas a fim de progredir mais rapidamente. Então já ficou a ideia no ar aí que, mesmo na erraticidade, o espírito progride, mas encarnado progride mais rápido. E continuando, na 224A, quanto tempo pode durar esses intervalos entre uma encarnação e outra? Desde algumas horas, opa, tem gente que morre agora e daqui a algumas horas já está encarnado de novo. Até alguns milhares de séculos. Milhares de séculos, são milhões de anos. Se assustou? Pois é, cara. Depois você não consegue encontrar o cara porque ele está perdido por aí. Pois é, triste, mas verdadeiramente, propriamente falando, não há extremo limite estabelecido. Não deixem que picaretas fiquem determinando. São 144 anos entre uma encarnação. Isso é picaretagem, rapaz. Não caia nessa história, não.
vai ler o Livro dos Espíritos e aprender o que é certo. Evite ficar lendo romance e achando que está fazendo um grande negócio. Você só está se entretendo. Você só está entendendo um pouco da moral por detrás do Espiritismo. Mas você ainda não está estudando o Espiritismo. Na 224b, essa duração depende da vontade do Espírito ou ele pode ser imposta por expiação? Perguntou Kardec aos Espíritos. E aí, no amarelinho, os Espíritos responderam: a consequência do livre-arbítrio, entendeu? Não é regra direta, não é determinismo. Matou aqui, morreu ali, meteu a bala na cabeça, nasceu sem cabeça. Não é assim, pô. Determinismo é coisa de outras religiões. Nós, na filosofia espiritualista, conforme determinado pelo Livro dos Espíritos, não acreditamos nisso. O livre-arbítrio é que vai realmente prevalecer. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, pô. E aí bate aquele arrependimento. Mas também, para alguns, pode acontecer punição. Então a justiça divina pode aplicar uma punição naqueles que merecem tal punição. Outros pedem que ela se prolongue. Por quê? Bom, continuar os estudos lá na erraticidade, ou até mesmo realizar alguma missão. Os espíritos realizam missão quando estão na erraticidade. Na 225, o Kardec pergunta: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório e já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Aí acabou a dúvida. Qual é a vida mais importante? Encarnada ou desencarnada? Na erraticidade. É na erraticidade que está a importância maior da vida. Apertei o errado aqui. Na 230, na erraticidade, o espírito progride e perguntou a Allan Kardec aos espíritos que o auxiliavam: pode melhorar-se muito. Pronto. Então, progride sim. Tais seja a vontade e o desejo que tenha de conseguir. Lógico, como aqui, pô. Todavia, na existência corporal é que se põe em práticas as ideias que se adquiriu. É como se você estivesse fazendo um curso de técnico em computação, que é a minha praia. Você vai lá, faz a teoria, aprende que é assim, é assado, e de repente vai para o laboratório e monta um computador lá com a sua mão. Da teoria para a prática faz você avançar, porque você pode pegar o computador e até usar. Você acabou de montar um, é ou não é? Na 231, o Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Rapaz, o Kardec ficava insistindo, né? Porque já perguntou isso lá atrás. Mais ou menos conforme seu mérito. Pô, lógico. Tudo depende do mérito de cada um, cara. É meritocracia mesmo, é progresso moral no toco da goiaba, pô. Sofrem por efeito das paixões cuja essência é conservável. Por exemplo, eu fui fumante. Então, no período em que eu era fumante, eu, junto com vários espíritos, fumamos muito cigarro. E as consequências disso, infartei. Lá no mundo da erraticidade, no mundo espiritual, não é diferente, pô. Por que seria, pô? Se nós somos uma imagem ruim da erraticidade, com certeza nada é tão diferente assim. O espírito percebe que lhe falta algo para ser feliz. E aí ele procura meios para alcançar. Às vezes demora, lembra? Milhares
de séculos para reencarnar. Então o cara fica lá, ó, pastando lá, sofrendo, mas tudo bem. O tempo é a eternidade, cara. Então tudo fica pertinho um do outro no tempo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora do seu agrado. Então, pode esquecer essa ideia de que liberou geral. Não é assim. Tem certas regras que você e todos nós temos que cumprir. Na 568, ele pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou só encarnado? Podem tê-la no ou no outro estado. Então pode ter missão aqui como encarnado. Eu diria para você, vários, São Francisco de Assis e outros mais, Mahatma Gandhi, tiveram suas missões por aqui. Agora, tem outros que exercem essa missão na erraticidade. Em que consistem as missões que pode ser encarregado os espíritos errantes? São tão variadas, que é impossível para mim descrevê-lo. Claro, depende, rapaz. Cada espírito escolhe um caminho, pede, se for possível, ele vai naquele caminho. Como é que Kardec quer que os espíritos que estão conversando com ele diga um por um, faz isso, faz aquilo outro? Qual é? Tem hora que o Kardec passa a ser até meio chato. Mas vamos lá. Tem também uma coisa interessante sobre mundos transitórios. E é o Livro dos Espíritos, sabe? Aquele que, se você não leu, você ainda não é espírita. Por quê? Porque lhe falta teoria, estofo, para saber o que você está falando e fazendo. Na 234 ele pergunta assim: há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso do espírito errante? Opa! Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Inclusive, em outro local, ele diz que a Terra já foi isso quando estava na sua fase inicial. Aquele negócio de estar vulcão, não sei o quê, ali um mundo transitório desse. Depois que deu condição de vida, aí mudou para algo mais permanente. Não é eterno, é mais permanente. São entre esses dois mundos, as posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que elas podem ter acesso e onde gozam de maior ou de menor bem-estar. Então, esse inda e vinda dos espíritos entre o mundo transitório e aqui se dá na velocidade do pensamento. Então, estar no mundo transitório e estar na Terra significa, para o espírito, estar no mesmo lugar, pô. Mas o mundo transitório está lá para fazê-lo estar em algum lugar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-lo a fim de ir para onde devam ir, não onde querem ir. É diferente. Figurai-os como um bando de aves que pousam numa ilha para ali aguardarem para que se reabasteçam as forças. São os espíritos dando instrução ao Kardec de maneira como Jesus fazendo parábola. Aqui está dando um exemplo, uma analogia de espírito errante com ave voando sobre o oceano. Uma ilha é fundamental para ela pousar e se alimentar, se revigorar e seguir adiante. Nos mundos transitórios, enquanto eles estão lá, os espíritos progridem? Certamente, porra. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem, pô. De poderem mais facilmente obter permissão para passar a outro lugar melhor. Viu da onde André Luiz tirou o nosso lar? Entendeu? André Luiz leu.
Além disso, falando sobre percepções, sensações e sofrimento do espírito, na 237, o Kardec pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinham na Terra? Sim, além de outras que aqui não disponha, porque o corpo não permite. Então, qual véu sobre ela lançaram que estava escurecendo? Não se esqueça, você é o acúmulo de encarnações e pedaços na erraticidade. Até esse momento, esse acúmulo está em você. A diferença é que o teu corpo fica atrapalhando você a usar todo o seu potencial. Uma vez espírita, acabaram esses entraves e aí você liberou geral. Mudando de livro, no Céu e Inferno, no capítulo 7, tem lá dizendo que não há uma única imperfeição da alma que não importe terríveis e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte do prazer. Então, pensa bem, a soma das penas proporciona entre imperfeições e perfeições vai lhe dar uma estadia agradável ou não na erraticidade. Você entendeu? No Evangelho segundo o Espiritismo, independente da diversidade do mundo, essas palavras de Jesus, há muita morada na casa de meu Pai, também pode-se referir-se a estado próspero ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou ele está falando do que você chama de umbral? É isso mesmo, pô. Dependendo de como você está, você pode estar no teu próprio umbral. Bom, as sensações, as coisas, tudo depende das partes, dessas percepções que variam ao infinito. Não dá para pensar em linha de produção da Ford. Também está dizendo lá que espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados resplandecem em caridade. E do espetáculo sublime ao infinito. Então pensa bem, você, que é um espírito de luz, quando chegar do lado de lá é uma claridade só. Eu, que sou um espírito das trevas, quando chegar do lá, sou uma escuridão total. Entendeu? Resumindo, o espírito na erraticidade está em sua condição natural e tem luz ou trevas em função de sua própria estatura moral. Na verdadeira vida, que é a erraticidade, o espírito aprende, ele progride, ele realiza missões, fica à toa não. Eu vou morrer para descansar. Vai nada, rapaz. Encarnando, tem a chance de praticar o que aprendeu na erraticidade. Existe mundos transitórios para os espíritos que estão na erraticidade. Se você gostou desse tema, não se esqueça, pega pelo menos esses 3 livrinhos, escritos pelo André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que vão lhe ajudar a ter uma noção poética do que eu acabei de falar aqui no Queixo Duro de Kardec. Tá ok? Pela tua atenção, muito obrigado. Por favor, se inscreva em nosso canal. Mais ainda, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostou. Se você não gostou, deixe o seu não gostei. Mas, por favor, comente. Não deixe de comentar. Muito obrigado e até a próxima.